passar para mim, não? Passa. Eu acho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Hoje nós temos alguns avisos, alguns convites, e nós temos para falar para vocês que esse mês nós estamos trabalhando o tema Encontro com a Paz e a Saúde. É o tema central. Nós temos os subtemas e hoje nós teremos uma irmã convidada, a nossa irmã Roberta On. Ela vem lá do Antenor, não é, Roberta? Do Antenor de Paula Carneiro, de Mesquita. A nossa irmã vai estar nos trazendo o tema Disciplina do Pensamento e Reforma Íntima. Então, todo esse mês estaremos aí estudando subtemas bem importantes. E no sábado nós teremos Encontro com a Paz e a Saúde, com a nossa irmã Berenice Lima, também uma convidada, vem à nossa casa para nos trazer esse tema bem importante. E daremos continuidade a esses subtemas até o final do mês, e são todos bem importantes. Como a gente está sempre falando aqui, convidando, nós temos a nossa divulgação dos nossos cursos, né? Nós estamos aí retornando, mais uma vez, aos nossos cursos. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É a turma 1. Está aberto hoje lá na salinha lá atrás, nós temos esse grupo estudando conosco. E no sábado, às 10h30, também o ESG, é o turma 2. É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 2. Então, quem quiser estudar conosco, não puder na terça, não tem problema nenhum. Todo sábado, 10h30, nós estaremos aí, tá bom? E nós também temos os cursos às quinta-feira. Quinta-feira, às 19 às 20 horas, nós temos o Livro dos Espíritos. E de 20 a 21 horas, no estudo da mediunidade. Quem quiser estar estudando conosco, necessariamente, a pessoa não precisa vir às 19. Às vezes vem do trabalho direto, não tem sem tempo, eu vou chegar atrasada. Não tem problema também, pode vir. Mas se quiser vir às 20 para estudar até às 21 com o estudo da mediunidade, também estamos aqui receptivos a todos que vierem e quiserem estudar conosco. E nós temos uma reunião pública, igual a essa, com passe, água fluidificada, no sábado, às 9 horas da manhã. Todo sábado estamos aqui. Então, todos esses dias nós estamos estudando. E convidamos também aqueles que têm as crianças, os jovens, né? Nós temos a evangelização das crianças todo sábado, é uma reunião também paralela a essa, a gente está aqui estudando, aí traga os filhinhos, os netos, os bisnetos, né? As crianças do quintal, aí coloca lá na evangelização e fica aqui conosco estudando. E temos os jovens, primeiro e terceiro sábado do mês, nós temos a mocidade. Quem quiser trazer seu jovem, vir estudar conosco, estamos aqui também para estudar junto com eles, tá bom? Então, a gente fica muito feliz com toda essa divulgação, com todo esse movimento da nossa casa retornando. E a gente também tem um convite bem legal aqui para fazer para vocês, que é o aniversário da nossa casa, né? Quem não gosta de aniversário? Todos nós, né? A gente gosta de comemorar aniversário. Então, nós vamos comemorar 111 anos de fundação da nossa casa, no dia 13 de abril, às 9 horas da manhã. Nosso irmão convidado é o César Said. Ele vai nos trazer o tema Saúde Mental e Espiritismo. Às 9 horas, dia 13, todos aqui, tá bom? Estão convidados, podem trazer os familiares, as crianças, e vai ser uma festa maravilhosa. Então, a gente fica muito feliz por esse movimento estar acontecendo. E a gente também tem aqui um movimento na nossa casa, que são, eu sempre falo que a doação das cascas de legume, das cascas de frutas que não são cítricas, casca de ovo, pó de café. Aí vocês me perguntam, Rosa, mas para que isso? Por quê? Porque a gente tem a composteira, como vocês observaram, as meninas que estão vindo pela primeira vez, nós temos um quintal lindo, né? À noite fica bem bonito, mas de dia mais bonito ainda. Muitas borboletas, passarinhos, né, Antônia? E a gente tem um cantinho ali nosso, que é o nosso cantinho do aconchego. É um quintalzinho que tem frutas, legumes, tem um monte de coisa legal ali. E, inclusive, até um balancinho para as crianças, um parquinho, né? E a gente fica ali naquele momento ali, curtindo a natureza, mas a gente precisa cuidar, né, gente?
Então, a gente tem a composteira, e essa composteira, a gente precisa dessa doação dos alimentos, das cascas dos alimentos, né, para a gente fazer essa compostagem e passar aí para os nossos canteirinhos. Quem quiser dar uma olhada no nosso canteiro à noite, também pode. A gente tem ali os refletores e a gente liga e fica muito bonito o local. E sábado, pela manhã, depois da nossa reunião, a gente sempre vai lá, faz uma visitinha, faz uma colheitazinha de algumas coisinhas e a gente fica muito feliz com isso, tá? Então estão todos convidados que quiserem nos ajudar com essa natureza maravilhosa, né? Essas flores, com esses frutos, só trazer para a gente, tá bom? E a gente recolhe isso tudo. E aí a gente agora vai fazer a leitura da página, que é a do livro Fonte Viva, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 113. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão. Pulou? Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. Estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Graças a Deus. Então, com esta página que nos orienta, que nos alerta, vamos elevar os nossos pensamentos, a fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos aqui com os nossos corações repletos de amor, de esperança, precisando, Senhor, do alento através do Teu Evangelho, Senhor, aqui encontramos. Nesta casa que nos abriga há tantos anos, há tanto tempo de fundação, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui agradecidos por esses momentos, agradecidos pela nossa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez contigo, agradecidos pelo nosso alimento do dia, pelos amigos, pelos familiares, por todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Agradecidos, Senhor, por
por termos a oportunidade de termos em mão o Teu Evangelho de luz. Que o Teu amor e a Tua paz, Senhor, seja para com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pela nossa irmã Roberta, que nesta noite vai nos trazer os estudos. Que ela seja amparada, que ela tenha intuição, que ela seja, Senhor, sempre abençoada na sua caminhada de luz. E que todos nós, juntos, possamos bem aproveitar esses instantes e fazer as nossas reflexões através desses ensinamentos que forem passados nesta noite. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos de caminhada, em especial pela nossa irmã Laura, que está, a partir desse momento, Senhor, no plano espiritual, que ela possa ser sempre, Senhor, abençoada, que ela seja recebida pelos amigos espirituais. E sabemos, Senhor, que a sua caminhada é de luz, de paz e de amor. Assim, Senhor, nos abençoe, nos ampare, que possamos ter uma boa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Roberta, que vem nos trazer os estudos da noite. Aqui mesmo. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje. Dizer que é sempre muito bom quando nós temos a oportunidade de falar sobre o Evangelho, porque, como eu digo, o ouvido mais próximo é o meu. Então, somos todos aprendizes e estamos aqui, na verdade, compartilhando um pouco daquilo que nós estamos estudando. E quando me preparava para vir para cá, cheguei em casa do trabalho, liguei a televisão e me deparei no noticiário logo com uma notícia que nos assustou, Falavam sobre um possível sequestro na rodoviária e aquilo mobilizou todas as pessoas que estavam em suas residências. E assim como isso aconteceu na tarde de hoje, todas as manhãs, quando nós ligamos os noticiários, normalmente o que a gente se depara não são com notícias que nos trazem bem-estar, nos trazem equilíbrio. Na verdade, a grande maioria das notícias são notícias que nos alarmam, nos assustam, nos inquietam, nos fazem olhar para o outro não como um irmão, mas muitas vezes nos fazem até ficarmos um tanto amedrontados diante do outro. E isso vai nos gerando uma certa ansiedade. E quando a gente traz isso, não é no sentido de dizer assim, os noticiários são ruins, devemos ignorar. Mas uma reflexão que nós devemos fazer é se a mídia traz para a gente todo o tempo notícias que nos alarmam, que nos assustam, que nos amedrontam, por que será? É porque nós consumimos esse tipo de notícia. Se nós formos às bancas de jornais, por exemplo, e compararmos o volume de vendas, de jornais, de noticiários que divulgam coisas aleatórias, como a vida de pessoas famosas ou coisas negativas, e formos comparar a venda de livros de filosofia ou mesmo livros espíritas, o que será que tem vendido? O que será que é mais consumido? E por que a gente traz isso? Porque muitos de nós, quando pela manhã ligamos os noticiários e vemos tantas coisas negativas acontecendo, a gente para e fala assim, a gente está no mundo errado, eu não sou desse mundo, tem alguma coisa errada. Mas a verdade é que nós estamos no lugar que nós precisamos estar,
passando pelas vivências que nós precisamos passar. E muito do que acontece nada mais é do que reflexo das nossas próprias ações e do nosso próprio posicionamento diante da sociedade. E muito desse posicionamento que é condicionado pela nossa postura mental, pela forma como nós nos posicionamos diante da vida, não apenas através das nossas ações, mas através daquilo que a gente mentaliza, daquilo que a gente pensa. Durante muitos séculos, nós vivemos a cultura do medo, onde a nossa conduta ela era pautada dentro de uma perspectiva moral que era muito associada à questão da punição divina. A nossa relação com a criação, com a divindade, com Deus, ela era muito pautada na ideia de um Deus criador que nos puniria caso a nossa conduta não fosse uma conduta adequada. Durante séculos, perpetuamos a ideia do céu e do inferno, onde para o céu iriam aqueles espíritos, né? Aqueles que tiveram uma conduta adequada aqui na Terra. E o inferno seria aquele local do sofrimento, da dor, daqueles que não conseguiram seguir um caminho bom. E essa conduta do medo, ela foi se modificando. E nós que somos espíritos, né, espíritas, e que sabemos que este momento é apenas uma etapa da nossa trajetória evolutiva, entendemos que não há locais físicos de sofrimentos eternos ou de benesses eternas, porque, na verdade, somos espíritos em transformação, em evolução, que fomos criados todos simples e ignorantes por Deus, que nós ainda não temos conhecimento para entender a sua essência em plenitude, mas como encontramos lá na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, vamos entendê-lo como a causa primeira de todas as coisas. E como, sendo criados por essa causa primeira, somos também parte, trazemos sua essência dentro de nós. Somos espíritos com essa essência divina, numa etapa de desenvolvimento, que será seguida ainda por várias outras etapas, por várias outras vivências e várias outras experiências. O Espiritismo é chamado Consolador Prometido, não porque ele vem trazer algo extremamente inovador em relação àquilo que Cristo já trouxera. Na verdade, ele vem elucidar aquilo que Cristo já havia nos ensinado. Porque à época de Cristo, nos faltava ainda maturidade para compreender muitas coisas. Muitas das parábolas sequer foram bem compreendidas. E se nós olharmos ao nosso redor, mesmo nos dias atuais, se fala muito de Cristo, mas se vive muito pouco como Cristo ensinou. E o ponto-chave é que o Espiritismo nos mostra, justamente, ao falar da vida futura, o sentido de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Porque muitos poderiam se perguntar, por que eu devo pautar a minha vida no amor ao próximo? Se aquele outro que pensa somente em si próprio tem uma vida muito melhor do que eu, materialmente falando. Por que eu devo agir sempre tão corretamente e olhar sempre para o outro como um irmão, se o outro que não tem esse comportamento parece ter algo ou viver melhor do que eu? Se nós colocamos tudo dentro da perspectiva da matéria, muitas coisas parecem fugir ao sentido.
Por que eu vou amar alguém que me trai? Por que eu vou amar alguém que faz mal a mim ou à minha família? Se nós olhamos dentro da perspectiva desse momento como sendo um momento único de nossas existências, isso parece não ter tanto sentido, a não ser pela questão moral. Entretanto, ao falar da vida futura e nos mostrar que nós todos somos aprendizes e que aquilo que hoje nós consideramos um equívoco no nosso irmão de caminhada já foi um equívoco cometido por nós também. E que muitos dos equívocos que nós cometemos, o nosso irmão de jornada já não comete mais. Ao nos mostrar que estamos todos numa vida de relações, todos numa jornada de crescimento e evolução, o Espiritismo descortina para nós e amplia essa necessidade de olharmos para além de nós mesmos, de nos mostrar a importância de reconhecermos no outro um instrumento de crescimento. Porque nós estamos aqui numa jornada que ela é individual, mas num universo coletivo. E nós chegamos a essa existência justamente com o propósito dessa vida de relações. No livro Nossos Filhos São Espíritos, o Dr. Hernani, logo nos primeiros capítulos, ele cita os estudos que foram realizados pela doutora Ellen Van Bach. Ela não era espírita, mas ela trabalhava com regressão de memória, e um dos objetivos de seus estudos era justamente mostrar que havia uma vida para além desta vida. E ela tentava provar isso de forma científica através desses estudos. E ela tem uma série de trabalhos publicados. Em um desses trabalhos, ela reuniu mais de 700 pessoas. Se eu não me engano, foram 798 pessoas que ela fez experimentos de regressão. E ela tinha um conjunto de perguntas que ela fazia para essas pessoas no momento da regressão. E uma dessas perguntas era justamente o que trazia aquela pessoa para aquela nova vida. Então, ela levava aquele indivíduo até o período intrauterino, naquele momento, e tentava trazer essa pergunta. E depois do trabalho já publicado, chegaram a questionar a doutora Ellen qual era a perspectiva dela diante dessa pergunta. E ela disse que quando pensou nessa pergunta para o trabalho, ela imaginou que as pessoas fossem responder que estariam vindo a esta vida com o objetivo de fazerem grandes feitos, de grandes curas na área da medicina, desenvolvimentos tecnológicos diversos. E, para a surpresa da doutora Ellen, mais de 80% dos entrevistados, dos sujeitos de pesquisa, responderam que eles vieram para esta existência, que eles estavam retornando para essa existência, com o objetivo de aprenderem a ter uma vida de relações. Vejam bem, 80% vinham com o objetivo de aprender a ter uma vida de relações. Porque nós nos relacionamos o tempo todo. Nós chegamos a esta vida numa estrutura familiar que nos convida a relações, independente de qual seja essa estrutura. Que seja uma estrutura harmoniosa ou não, que ela seja uma estrutura composta de pai, mãe, só mãe, ou só avó, só tio, ou que seja por um cuidador, mas ainda assim, nós já chegamos a essa existência enquanto espécie humana, dependentes de alguém que cuide de nós, que permita com que nós consigamos sobreviver às etapas iniciais dessa existência, onde somos extremamente vulneráveis, frágeis e não conseguimos nos manter sozinhos.
E isso acontece justamente para que possamos, a partir daí, irmos consolidando nosso aparato psicológico e nos preparando para essa vida de relações, porque conexões e relações já são estabelecidas nestas etapas iniciais da nossa existência aqui na Terra. Por isso é tão importante o afeto, o carinho. Muitos vão questionar, mas há crianças que nascem em lares onde não recebem esse afeto ou esse carinho. Mas ainda assim, haverá oportunidades ao longo da existência para que recebam. E vão tendo ali interações sociais e convites sociais para que essas relações se estabeleçam. E vamos amadurecendo. À medida em que aquele espírito vai sentindo-se melhor naquele corpo e vai se desligando mais e percebendo melhor a matéria, as conexões vão se amadurecendo também. Daniel Goleman diz que há na criança, nesse período infantil, muito ainda da empatia. Tanto que a gente percebe o seguinte, se nós estivermos num ambiente de creche, por exemplo, vamos pensar numa creche. Na evangelização infantil aqui, suponhamos que eu chegue com uma criança na faixa de 1 ano e meio de idade. E aí tem uma outra criança chorando no ambiente. Qual a probabilidade dessa criança de 1 ano e meio chorar também? É alta ou baixa? Alta. Ela vai olhar e ela vai chorar também. Por quê? Porque tem ainda esse vínculo, essa empatia, já consegue perceber a presença do outro. E com o passar do tempo, aquilo ali já vai se dissociando e a criança vai começando a perceber, né, aquele outro como sendo alguém diferente. E essa relação empática, que deveria ser fomentada e fortalecida, muitas vezes pela própria forma como a nossa sociedade se organiza hoje e trabalha esse período infantil, a gente, ao invés de contribuir para aprimorar e aperfeiçoar, a gente acaba trabalhando o contrário. A gente acaba fazendo com que as crianças se tornem mais individualistas. Porque é isso, nós recebemos espíritos que têm vivências, experiências de vidas anteriores, mas que nós temos um trabalho aqui de recebê-los e aprimorá-los para essa existência. E muitas vezes, pensando em fazer o bem, a gente acaba cercando tanto, mas por quê? Porque a gente pensa dentro da perspectiva da matéria. Então, dentro da perspectiva da matéria, é o meu filho, é a minha filha. E eu até brinco que a gente diz que o maior amor do mundo é o amor de mãe, né? Dentro do que a gente conhece. Mas será que é mesmo? Eu digo que é o maior amor egoísta que tem. Porque eu já fui em reunião de pais em escola que a mãe falava assim, mas se eu soubesse que a pasta de dente era para usar para todas as crianças, eu tinha comprado de outra marca. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Para o meu filho, tipo, o meu filho, ele está só com uma fase difícil, mas o filho dela é muito difícil. Né? O filho dela é mal educado. O meu está só num período difícil. A gente tem essa coisa de proteger. Nem todos, mas alguns de nós temos. Então, na família, a gente vai exercitar um pouco essa coisa do amor. E a gente vai proteger mesmo. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de perceber que todos nós somos filhos de Deus. A gente ainda não consegue enxergar todos como verdadeiros irmãos. A gente ainda olha o outro como o outro. Então, a família é aquele educandário ali que nos recebe para a gente começar a aprender a exercitar essa vida de relações, que nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente vai ter que fazer concessões, às vezes a gente vai ter que silenciar, às vezes a gente vai ter que... Mas a gente vai ter que passar por aquilo ali. Porque tudo é aprendizado. A vida aqui na Terra é uma grande proposta pedagógica. Nós estamos aqui num grande educandário de aprendizado. E às vezes a nossa dificuldade de nos enxergar e de perceber o sentido dessa vida
está justamente no fato de que a gente não consegue perceber essa proposta pedagógica da nossa existência. E o fato de nós enxergarmos somente as situações que nos acontecem dentro da perspectiva material. Nós estamos numa vida material, temos as demandas da matéria, mas nós precisamos entender que somos espíritos em constante evolução. E que os desafios que se nos apresentam são desafios que nos farão crescer. Que nós precisamos ser capazes de manter lucidez diante das situações que nos acontecem. E manter lucidez exige ser capaz de olhar as situações como elas são, sem querer ignorar os fatos, sem querer, criar mecanismos de escapes para as situações da nossa vida. Mas sermos capazes de nos enxergar, de enxergar o ambiente à nossa volta, sermos capazes de ter clareza diante das situações. Ao invés de sempre buscarmos apontar dedos, julgar ou colocar a nossa posição como prevalente, saber também ouvir, acolher e respeitar a posição do outro, porque estamos nessa vida de relações. E nós temos uma coisa que é o livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolha. E esse livre-arbítrio, que muitas vezes nós interpretamos diante de uma perspectiva muito ampla, é algo que é resultante de várias pequenas escolhas que nós vamos realizando diariamente. Porque quando nós abrimos os nossos olhos a cada manhã, nós já temos ali que fazer uma escolha. Porque eu posso abrir o olho de manhã e dizer assim: graças a Deus, mais um dia. Obrigada pelo ar que eu respiro. Tenho um dia cheio de possibilidades pela frente. Vamos acordar, vamos levantar, que o dia está me esperando. Mas eu posso também acordar e dizer assim: puxa vida, de novo, hoje novamente. Vou eu lá para minha luta, meu calvário de novo. Isso é uma escolha. E a gente escolhe, já nesse momento, quando a gente acorda, como vai ser o nosso dia. E aí eu retorno à minha fala inicial, quando eu falo das mídias. Muitas vezes a gente já acorda e no piloto automático o que a gente vai fazer? Vai preparar o café e aí a gente liga aquela nossa companheira que é a televisão e vai deixando o noticiário passar. E aí vão passando as tragédias do cotidiano, porque são as tragédias que vêm. Mas se a gente pensar bem, será que tudo que acontece ao nosso redor é ruim? Vou fazer um teste com vocês. Queria que a gente fizesse um exercício agora. Vamos pensar em todas as pessoas que nós conhecemos. Todas as pessoas. Cada um pensa nas suas... A gente está falando hoje de relações. Então vamos pensar nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Não precisa falar, não. Vocês vão pensar para vocês. Pensem aqui, dessas pessoas que vocês se relacionam, quais são aquelas pessoas que vocês veem assim, que são pessoas legais, bacanas, batalhadoras, pessoas que têm suas dificuldades, mas que estão ali como vocês, tentando caminhar. Vamos pensar em algumas dessas pessoas. Se der, manda até uma vibração positiva para elas, que elas vão gostar. Pensaram já? Deu tempo de pensar? Agora vamos pensar daquelas pessoas que convivem com vocês. Quem são aquelas pessoas assim ruins? Vocês falam assim: pô, fulano é ruim, fulano é ruim. Pensa nessas pessoas. Não tem, né? Se nós olhamos para as pessoas que nós nos relacionamos, a gente vai dizer o quê? O mundo é bom ou é ruim? Falaram timidamente, bom. Mas, Roberta, eu ligo o noticiário de manhã e vejo tanta coisa ruim acontecer, como é que pode dizer isso? Chico tinha uma resposta muito bacana para isso. Sabe o que ele dizia? Carroça vazia que faz barulho. A verdade é que aquele bem, aquela coisa boa, que traz paz, que traz calmaria, a atitude positiva do dia a dia, ela não é ruidosa. Ela acontece sem que a gente sequer perceba. Agora, tem aquilo que
ainda está vazio, que está precisando ser preenchido, que está precisando... Isso faz barulho. Então, se a gente pensa, por exemplo, enquanto a gente está aqui em reunião, nós temos um grupo aqui harmonizado, que a gente está buscando vibrar, buscando pensar em coisas positivas para as nossas existências. Ao mesmo tempo, a gente pode contar aqui, ao redor, no nosso bairro ou próximo, inúmeras residências em que, nesse momento, temos mães carinhosamente fazendo alimento para os seus filhos, pais que estão na pracinha jogando bola, dando carinho e afeto. Temos cuidadores que estão em leitos de hospitais acompanhando pessoas que precisam. Temos pessoas orando por outras que precisam. Temos pessoas acolhendo, dando suporte. Filhos que estão com pais adoentados e que cuidam de seus pais. Olha quanta gente fazendo bem ao nosso redor e a gente nem sabe, porque isso não dá ibope. O que dá ibope é aquilo que a gente ainda quer consumir, que a gente precisa mudar. Porque o nosso pensamento, ele é vivo, ele é vida. E o nosso pensamento, ele atrai as coisas. Nós estamos passando por um momento, realmente, em que há ainda muita diversidade. A literatura espírita já nos mostra isso. Nós estamos num planeta que é um planeta que é chamado de provas e expiações. Ou seja, nós aqui temos ainda muitos desafios a serem vivenciados, porque isso faz parte do humano que existe em nós. Nós ainda temos muitos desafios a serem vivenciados em nós. Nós ainda trazemos muitas sombras em nós. Por mais que nós já tenhamos uma noção da moralidade, do bem, mas nós ainda somos. E aí vocês vão falar assim, poxa, mas eu faço bem o tempo todo. Mas enquanto sociedade, nós temos muito que evoluir. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala algo que me impactou bastante a primeira vez que eu ouvi, porque ele diz assim, ninguém morre de fome, as pessoas morrem de negligência. Se alguém morre de fome num país como o nosso, é porque tem alguma coisa muito errada. Porque eu não sei vocês, mas no meu caso, de vez em quando tem um desperdício de alimento, sim. A gente gasta excessivamente onde não deveria. A gente tem excessos. E onde tem excesso, tem falta. E isso eu não digo para dizer assim, então, Roberta, eu vou sair da reunião hoje, eu tenho que doar tudo que eu tenho para a gente acabar. Não é isso. Mas é que, enquanto sociedade, nós precisamos nos estruturar e começar a trabalhar desde as mais tenras gerações para que nós possamos ter esse olhar, esse convite a esse olhar para além de nós mesmos. Entendermos que precisamos estar na sociedade de forma ativa, fazendo todo o bem que for possível fazer. E isso implica olhar para o outro, não com aquele olhar de julgamento, de dizer, ele está assim porque ele trabalhou menos, se esforçou menos ou fez menos. Mas procurar entender que cada um de nós é um conjunto de histórias, de vivências, de percepções que trazemos desta e de outras existências também. E que a forma como eu percebo as situações que acontecem na minha vida e a forma como eu me posiciono diante dessas situações vai contribuir para que eu possa ter um crescimento maior ou menor. Mas dentro da perspectiva material, nós vivemos num planeta, olhando mais especificamente para o Brasil, em que não há justificativa para que pessoas morram de fome. Minimamente o essencial as pessoas deveriam ter para o seu alimento. Então, se não tem, existe alguma coisa errada aí. E aí, quando nós falamos das nossas sombras, a gente pode pensar dentro dessa perspectiva. Não é para ninguém sair daqui culpado, ou mal. Não, mas é dentro de uma perspectiva realista, para que a gente entenda o nosso momento atual evolutivo. Nós ainda temos, questões a serem superadas na esfera individual e coletiva. E o nosso planeta como um todo é reflexo dessa nossa posição, dessa nossa postura. É mais fácil a gente fingir que o problema não existe, porque aí a gente não tem que pensar e não tem que se preocupar.
E a gente faz muito isso em todas as esferas. Desde aquela pessoa que está lá na rua pedindo um alimento e que a gente passa reto e finge não ver. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas se eu for auxiliar cada um, não dá. Mas a gente pode dar um bom dia. A gente pode dar um sorriso. A gente pode dizer assim, poxa, amigo, hoje eu não posso dar, mas que Deus te abençoe e que outra pessoa chegue aí para te dar. Sabe o que meu irmão fazia? Meu irmão fazia uma coisa muito legal. O meu irmão, ele morava num lugar que tinha muito sinal para ele chegar em casa, então, ele durante muito tempo, ele tinha uma coleção de gibis, dentro dos gibis, e ele tinha meio que uma meta, ele botava R$2 dentro de cada gibi daquele, e aí ele tinha lá mais ou menos o quanto que ele podia, e às vezes quando as crianças batiam lá, tio, vem comprar bala, não sei o que tal, aí ele falava assim, ó, mas com uma coisa, você vai ter que ler esse gibi, e ele dava o gibi. Aí quando a criança abria, estava lá o R$2, que muitas vezes era a necessidade daquela família, que a gente também não tem como questionar, e ele levava. Se aquela criança ia ler o gibi, não sei, talvez despertasse alguma coisa. Mas era a forma que ele havia encontrado, porque minimamente ele dava uma palavra, ele trocava. É o que eu costumo falar, muitas vezes as pessoas falam assim, o trabalho social na casa espírita, vamos dar uma bolsa de alimento. E muitas vezes a gente olha para aquela pessoa que vem para receber a bolsa de alimento e a gente usa o termo assim, ele é o assistido que vai receber a nossa bolsa de alimento. E eu costumo dizer, gente, nós deveríamos nos chamar nós os assistidos. Porque a troca, o que a gente cresce, é muito especial. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer algo por alguém, a gente tem a oportunidade de olhar para uma situação, qualquer que seja ela, não só nessa esfera da doação material, mas quando a gente se propõe a escutar o outro, a gente se coloca numa posição que vai para além da nossa própria necessidade. E a gente começa a perceber situações que vão para além da forma como a gente se aprisiona ou como a gente aprisiona o nosso pensamento. Porque o fato é que muitas vezes, quando estamos passando por situações desafiadoras diante da vida, nós nos aprisionamos diante daquela situação e a gente acha que aquilo é só com a gente e não consegue perceber mais nada. Alguém aqui já teve uma crise renal? Agradeçam a Deus, nunca terem tido. Coluna? Mais leve? Eu falei a crise renal porque normalmente a crise renal dá uma dor aguda, aquela coisa que você sai de casa às vezes tendo que ser carregado. E quando a gente tem uma dor muito forte desse tipo, a gente consegue pensar em alguma coisa fora daquela dor? Se você está com uma enxaqueca muito forte, você consegue parar para pensar em alguma coisa além da sua enxaqueca? Você fica preso ali, não fica? Assim, muitas vezes é na vida. A gente está passando pelas situações desafiadoras e, às vezes, a gente precisa ser capaz de olhar para aquela situação com lucidez, mas a gente não consegue, porque a gente se aprisiona naquele sofrimento, naquela dor, e a gente não consegue enxergar as possibilidades de saída daquilo ali. A gente fica preso. E é esse o convite que nós somos, né? Nós somos chamados a todo momento a aceitar e a gente tem dificuldade. Nós precisamos ser capazes de nos conhecer, de entender os processos que acontecem na nossa existência e nos enxergarmos como espíritos imortais que somos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado O Bem e o Mal Sofrer. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse capítulo, porque quando ele fala da questão do sofrimento, no capítulo não, no item, né? Quando ele fala desse item, quando fala da questão do sofrimento, tem muita gente que fala assim, mas vocês espíritas fazem apologia ao sofrimento, que a gente tem que gostar de sofrer. Não, ninguém tem que gostar de sofrer. Mas o fato é que a gente tem que ser capaz de olhar os desafios da vida com uma perspectiva diferente que não somente a do sofrimento. Porque o que os espíritos colocam para nós é que nós devemos tentar nos comparar
como o soldado que se prepara para ir para o campo de batalha. O soldado que está se preparando para ir para o campo de batalha, ele espera ficar sentado lá na calmaria, lendo um jornal, lendo um livro? Não. Ele se preparou para ir para frente de batalha. E aí aqui a gente não está nem questionando, né, as guerras que acontecem no mundo, nada disso. Mas é dentro de uma perspectiva para a gente tentar associar com algo numa perspectiva mais palpável, para a gente tentar fazer uma analogia. É como o médico que se prepara para ser um grande cirurgião e, de repente, todas as pessoas não precisam mais serem operadas. E aí ele se sente ali sem utilidade. Ninguém vai fazer um curso de cirurgia se não for para operar alguém. Assim somos nós quando espíritos retomamos para essa vida material nessa experiência. Nós não queremos, enquanto lúcidos, enquanto no plano espiritual, chegar aqui para termos uma vida material somente de calmaria, porque isso aqui é escola. A gente vem aqui para aprender. Então, a gente quer mesmo que os desafios se nos apresentem para que a gente seja capaz de superar. E de, ao final da trajetória, dizer, eu venci. Mas, muitas vezes, quando nós somos envoltos pelo véu da matéria e pelas demandas todas que a matéria nos traz, nós nos esquecemos disso. E, muitas vezes, quando nós somos colocados nessa vida de relações que nós voltamos aqui para aprender a ter, o que acontece muitas vezes é que, ao invés de nós olharmos para o outro como um irmão de jornada que está seguindo uma trajetória como a nossa, a gente começa a olhar para o outro dentro de uma perspectiva comparativa e competitiva. Onde, se você olhar, mas a grama do outro é sempre mais verde que a minha, mas ele tem isso, por que ele tem isso e eu não tenho? E esse tipo de pensamento gera frustração, gera revolta e gera dor, gera sofrimento. E isso não nos leva a lugar nenhum, porque isso nos leva a estagnar. Nos coloca naquela postura mental negativa que nos impede de avançar. A vida é um convite diário à mudança, à renovação. E só depende de nós mesmos esse trabalho de renovação íntima. Porque ninguém pode mudar a nossa vida por nós. Ninguém pode modificar a nossa trajetória, a não ser nós mesmos. Através das nossas pequenas escolhas do cotidiano, através das possibilidades que se vão nos abrindo e da forma como a gente enxerga. Tem muita gente que, diante de uma mesma situação, vai apresentar olhares completamente diferentes. E aí, ao final da jornada, um olha para o outro e diz assim, poxa, mas por que fulana conseguiu e eu não? E muitas vezes bastava uma mudança de postura mental. Porque a gente pensa, vibra e realiza, concretiza. Isso está lá em Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. O pensamento está completamente associado à vontade e à nossa ação. Então, o nosso trabalho diário já começa no trabalho mental, na nossa postura mental diante da vida. Por isso que muitas vezes na casa espírita falamos a necessidade da oração, um recurso tão necessário para nós. Porque como espíritas que somos, sabemos que estamos aqui nesse plano material e estamos o tempo todo em interação com espíritos, como nós, mas que já se despojaram dessa vestimenta carnal. E que muitos dos nossos afetos, que já partiram antes de nós, estão lá buscando nos auxiliar nos nossos desafios do cotidiano. Mas muitas vezes nos aprisionamos tanto em ondas de dor e sofrimento que não conseguimos atingir a mesma frequência mental de nossos afetos. E por mais que eles insistam em nos auxiliar, em nos trazer intuições, vibrações e pensamentos que nos farão encontrar as soluções,
nós não conseguimos vibrar na mesma sintonia. Nós nos fechamos. Por isso, a importância do trabalho, do controle do pensamento, para que a gente possa se conectar e sintonizar com aqueles que nos querem bem, que vibram positividade. Porque assim como há aqueles que vibram positivamente conosco, há aqueles a quem nós também, por algum motivo, não querem ver o nosso bem. E nós precisamos mudar a nossa frequência. É como rádio, a gente precisa sintonizar a nossa onda mental numa frequência positiva. Isso não é romantizar os desafios da vida, isso não é ser naivo, imaturo diante da vida. Mas é entender, sim, que a gente precisa acreditar, acima de tudo, na gente mesmo. E que a gente precisa acreditar no nosso potencial, a gente precisa ser capaz de acordar de manhã e dizer que eu tenha um bom dia, hoje será um dia bom e eu vou enfrentar os desafios que aparecerem. E quando os desafios aparecerem, a gente vai conseguir superar, a gente vai vivenciar, a gente vai superar, porque é o nosso papel. A gente está aqui na vida para viver. Tem muita gente que fica tão escravo do pensamento do que os outros vão pensar, os outros vão dizer, os outros vão falar, que se esquecem de viver. Mas a verdade é que muitas vezes a opinião do outro nada mais é reflexo da própria insegurança do outro, que se reflete em nós. Aquele que se conhece, que sabe o seu propósito aqui, aquele que sabe que está se esforçando para fazer o seu melhor a cada dia, ele pode enfrentar os críticos mais severos ao longo da sua trajetória. Mas ele vai estar ali aberto, sim, à escuta daquilo que ele considera necessário, mas ele vai saber filtrar, absorvendo somente aquilo que for necessário para o seu crescer e seguindo naquilo que ele considera importante como meta da sua vida aqui na Terra, da sua trajetória. Nós precisamos ser capazes de olhar para nós mesmos sem medo de enxergar as nossas sombras. Nós vamos nos deparar com elas, sim. Mas a gente precisa enxergar as nossas sombras até para que a gente possa mudar, para que a gente possa se transformar. Senão a gente sempre vai achar que o problema é do outro. Ah, porque o outro não me compreende, o outro não entende, o outro... Mas e a gente? O que a gente tem feito para mudar a nossa relação com o outro? Vivemos num tempo em que a tecnologia alcança muitos lares e se fala muito numa cultura de cancelamento. Se a pessoa pensa diferente de mim, eu vou me afastar. Afinal, é uma relação tóxica. Não é isso que a gente fala? Mas e aí, como é que a gente cresce se a gente fugir de todo mundo que pensa diferente da gente? Cadê a nossa capacidade de dialogar? Cadê a nossa capacidade de escutar? Cadê a nossa capacidade de respeitar que o outro, nesse momento, pensa de um jeito, eu penso do outro, e não necessariamente eu estou 100% certo ou errado. De repente, está cada um 50% e vai chegar um momento em que aquilo ali vai se ajustar. Mas nós estamos num período do radicalismo. Nós estamos num período das verdades. Mas a gente esquece que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem vários outros que ficam apontados para nós mesmos. Estamos no momento de renovação, de reforma. A espiritualidade tem nos falado isso incessantemente. Tem nos convidado a essa mudança. Muitos acham que a mudança partirá de grandes ações. Mas o convite que a espiritualidade nos faz é na mudança do cotidiano, nas nossas atividades do dia a dia. Que possamos ser capazes de, a cada dia, fazermos aquilo que nos compete com seriedade, com respeito, com compromisso, com Deus, mas, acima de tudo, conosco. Que possamos nos olhar com amorosidade, buscarmos entender que nossos pensamentos refletem no nosso corpo físico, trazendo também equilíbrio, trazendo também potencialidades e energias salutares que nos permitirão as boas ações necessárias. Ninguém aqui
é tão pequeno que não tenha nada para ofertar ao outro. Todos nós somos capazes de fazer algo de bom. E devemos seguir aquilo que foi a recomendação que tanto nos falam, mas que a gente faz tão pouco, que é o orai e vigiar. E a literatura espírita está aí justamente para nos convidar. Quando nós recebemos o convite ao estudo, aqui as pessoas falam, poxa, mas espírita gosta de estudar. Mas não é o estudo pelo estudo. Não é o estudo pelo conhecimento teórico, mas é o estudo pela possibilidade da reflexão, da internalização e da questão do fato da gente conseguir colocar isso em prática. A vida de Chico Xavier, por exemplo, traz para a gente uma série de momentos em que, quando nós vamos lá estudar, aquilo serve como sentido para a nossa própria existência. Então, mesmo Chico, que para nós, dentro do Espiritismo, é considerado um espírito, né, que já tinha uma envergadura moral elevada aqui na Terra, né, que já seguia todos os ensinos cristãos, que se esforçava a cada dia por fazer o bem, mesmo Chico tinha seus momentos de dificuldade. E ele narra alguns desses momentos de dificuldade. Em um momento, ele estava em um determinado local, se eu não me engano, se preparando para fazer, né, para falar com as pessoas aquele dia. E uma mulher chega até ele falando, Chico, eu preciso muito falar com você, estou precisando muito. E naquele momento ele falou, não posso agora, não tenho como. E aí ele meio que não deu muita atenção para ela e saiu porque ele estava ocupado. E naquele momento, Emmanuel, seu mentor, chega para ele e diz assim, Chico, volte até ela. Mas eu não posso, eu já estou atrasado. Volte até ela. Olhe para trás e perceba o que está acontecendo. E quando ele olha para trás, ele vê uma energia negativa muito grande vindo em sua direção. Porque naquele momento, aquela mulher havia ficado realmente muito magoada com ele. E aquilo se converteu numa onda energética muito negativa. E que Emmanuel disse, essa energia vai prejudicar o nosso trabalho. Se atrase um pouco, mas dê a atenção que ela precisa. E naquele momento ele parou, deu a atenção que ela precisava. E ele retomou e tiveram uma linda noite de muito trabalho. Então, são pequenas ações do cotidiano. É muitas vezes aquele momento em que a gente passa rápido porque tem algo muito importante para fazer e que a gente negligencia alguém que está precisando muito de uma palavra amiga, que está precisando muito de um sorriso, que está precisando muito de um abraço, que está precisando muito ser percebida. Nós precisamos ser capazes de olhar mais uns para os outros, de tentar refletir um pouco mais do que são as reais emergências da nossa vida. E começarmos a entender que nós não temos, estamos longe de ter o controle sobre todas as situações da vida. Mas nós temos a capacidade de ter controle sobre uma dessas coisas, sobre nós mesmos. Que nós possamos, então, regressar aos nossos lares e refletirmos um pouco mais sobre a nossa postura, como nós temos conduzido as nossas existências e buscarmos, ao longo das nossas semanas, trabalhar um pouco mais para que nossos pensamentos sejam sempre pensamentos positivos, salutares. E se nós ainda não tivermos equilíbrio suficiente para determinados hábitos, como ligar o noticiário de manhã e acompanhar aquele noticiário sem enviar algo negativo para alguém, que a gente simplesmente desligue o noticiário e fique um tempo sem o noticiário, mas que a gente busque práticas que nos façam que nos tragam esse equilíbrio, como a oração, a meditação, a vibração no bem. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Um bom regresso ao lar para todos. Obrigada. Então, nós agradecemos a Roberta pelas palavras e possamos realmente fazer as nossas reflexões e, ao acordarmos amanhã, uma postura diferente, né? Então, que Jesus esteja conosco, vamos vibrar, vamos orar, agradecer ao nosso Senhor, ao nosso Mestre querido Jesus, que tão oportunamente nos trouxe essa doutrina de amor,
essa fala tão carinhosa que a Roberta trouxe para nós esta noite, que possamos retornar aos nossos lares, levando estas vibrações de amor, que possamos fazer, Senhor, do nosso dia a dia, cada dia um dia melhor, de oportunidades, de vivências boas, carinhosas. Sabemos, Senhor, que temos as nossas dificuldades, que somos difíceis, mas que a partir deste momento possamos refletir melhor em cada ação, em cada atitude, que possamos estar mais tranquilos, passivos, tolerantes, benevolentes, e que possamos, Senhor, assim, colocar em prática todos esses ensinamentos. Pedimos essas vibrações de amor a todos os nossos irmãos de caminhada, por todos aqueles, Senhor, que se sentem desamparados, que estão pelas ruas, pelos manicômios, pelas casas de detenções, ou mesmo voltando aos seus trabalhos, os nossos idosos, as nossas crianças, as famílias desestruturadas. Sabemos, Senhor, que cada irmão nosso que está aqui nesse planeta, escola, está precisando, Senhor, desta vibração de amor. Que possamos, assim, estarmos, então, em vibrações de harmonia, de paz e de equilíbrio. Abençoe, Senhor, a nossa casa, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que aqui estiveram conosco e já foram para os seus lares, ou mesmo que ainda não nos encontraram, estão pelas ruas, procurando, Senhor, um abrigo, um lugar para ouvir a sua palavra, que eles possam encontrar, Senhor, através das nossas vibrações de amor, o equilíbrio e a paz que tanto necessitam. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Pai Criador, que possamos retornar aos nossos lares, levando esta mesma paz que aqui sentimos. Fique conosco, Senhor, nesta noite, nos abençoando, nos dando força, coragem e entendimento. E que todos os nossos irmãos que forem para o passe esta noite possam estar recebendo, através da água fluidificada e do passe magnetizado, as vibrações de amor e de paz, e se sintam fortalecidos, Senhor, para continuar na sua caminhada evolutiva. Que tua paz e teu amor seja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos pela presença, a nossa irmã Roberta. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. E sempre falando que o passe não é obrigatório. Aqueles que estiverem bem, quiserem ficar no salão, que permaneçam vibrando conosco, ou podem ficar ao redor da nossa casa, nas nossas varandas, tá? Boa noite a todos, tenham um bom retorno.